te adorar, só pra te adorar. Ah, Jesus, compartilhe fé com o seu povo, fé para vivermos, para te adorar. Ah, Jesus, aqui está diante do Senhor uma geração que precisa ser preenchida com fé para viver para o louvor de sua glória. Eu oro para que o Senhor aumente em nosso interior essa noite as medidas de fé para confiar em sua presença, para confiar em sua palavra, para confiar, para vivermos para o Senhor. Ah, Jesus, uma geração que vive como o salmista fala, Senhor, olhando para o Senhor. Ah, Pai, olhando para o Senhor, Pai. A sua palavra nos garante que os que olham para o Senhor são radiantes e o seu rosto não sofre decepção. Ah, Jesus, nós queremos que o Senhor preencha o nosso coração essa noite com mais fé para confiar na sua presença. Com mais fé para confiar que vivemos para o louvor de sua glória. Com mais fé para confiarmos que é para o seu prazer e para a sua vontade que nós existimos. Não a nós, mas a sua presença. Não a nós, mas ao nosso Deus, que é o único digno de toda honra, louvor e glória. Sabe, se você chegou aqui essa noite no automático, não sabe nem por que veio, ou de repente veio porque os seus pais ou seus familiares te impulsionaram a vir para cá, eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, porque eu sei que o Senhor vai colocar em seu coração um desejo pela eternidade. Eu sinto que no nosso meio há pessoas com o coração cheio de outros amores que fazem com que você se distraia e esqueça o quanto que você já ama o Senhor. Mas eu também sinto que é uma noite onde o Senhor nos convida para um lugar onde nós deixamos sobre os seus altares as nossas coroas, os nossos outros amores. Há um convite do Senhor para nós essa noite. Há uma convocação do Senhor para nós essa noite. Mateus 9, 27 diz assim: quando Jesus saiu dali, Jesus, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho
filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram. E eu quero que vocês prestem atenção na pergunta de Jesus. Jesus pergunta assim para os dois cegos, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Há algumas situações na nossa vida onde os nossos olhos não conseguem enxergar a provisão do Senhor, onde os nossos olhos não conseguem enxergar a cura do Senhor. Mas hoje o Senhor está trazendo cura de mente e coração. Mas antes o Senhor está te perguntando: você crê que eu sou capaz de fazer isso? No nosso coração deve haver um anseio, deve haver uma firme convicção de que o nosso Senhor é capaz. O nosso Senhor é capaz de colocar no coração mais frio que seja fogo do seu poder. O nosso Senhor é capaz de colocar na mente que está cheia de outros amores um desejo incansável pela sua presença. O nosso Senhor é capaz de fazer o mais vil pecador acessar um lugar de graça e misericórdia na sua presença. Sabe, o Senhor diz para alguns aqui essa noite: não há culpa e nem condenação. Não há culpa e nem condenação diante do Senhor. Há perdão liberado e um espaço na mesa do Pai disponível para todos aqueles que necessitam. Eu não sei se você chegou aqui e olhando não se achou merecedor de participar, de levantar as mãos, de adorar o Senhor. Mas deixa eu te falar algo. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos dar a Ele, ofertar a Ele ou fazer para Ele. A sua graça e a sua misericórdia nos alcançaram e dia após dia elas se renovam. Ah, Jesus, eu oro por um renovo essa noite, Senhor. Eu oro por um renovo, por um batismo de fogo. Ah, Pai, preenche em nossos corações, coloca em nossos corações um fogo. Renova, Senhor. Renova os cansados, renova os sobrecarregados, renova aqueles, Pai, que chegaram aqui carregando um jugo pesado. Ah, Senhor, a sua presença nos garante que em Ti há um jugo suave e um fardo leve. Sabe o que o Senhor diz para aqueles dois cegos? Olha só, eles responderam dizendo: sim, Senhor, nós cremos que o Senhor é capaz de fazer isso. Então o Senhor tocou nos olhos deles e disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. É uma noite onde o Senhor nos trouxe até aqui para restaurar a nossa visão segundo a fé que nós temos nele. Pai, eu oro para que os corações que aqui estão essa noite sejam cheios de fé na sua presença, Senhor. Sabe, sem pressa. Eu quero que você tenha um momento com o Senhor agora. Esquece os afazeres, esquece as coisas que você tem para resolver. Eu quero te chamar para inclinar a sua cabeça nesse momento
e se derramar diante da presença do Senhor. Oferte sua atenção ao Senhor nesse momento. Sabe, nós devemos fazer parte da geração que atrai a presença do Senhor. Nós devemos fazer parte daqueles que atraem os olhos e os ouvidos do Senhor. Mas aí você pode olhar para mim e perguntar: pastor, mas como que eu faço isso? Como que eu atraio a presença do Senhor? Como que eu chamo a atenção de Deus? Olha o que fala em 2 Crônicas 7,14. Eu quero compartilhar com vocês rapidinho e já passar para o Carlos. Mas olha o que o Senhor diz.
Sabe, não ouve esse versículo como sendo mais uma palavra que você está vendo só o pastor lendo aqui. Eu queria que você ouvisse esse versículo como se fosse o próprio Deus falando no seu coração. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Sabe, o Senhor aqui libera 4 posicionamentos que, como filhos do Senhor, nós devemos adotar para nós, para chamar a atenção do Senhor. O primeiro deles é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E quando a gente ouve essa palavra se humilhar, não tem a ver com me diminuir, com olhar para mim, enxergando menos do que eu sou, ou viver uma vida sem conforto, ou ter poucos recursos. Isso não é se humilhar. Sabe o que as Escrituras nos falam sobre como que nós devemos se humilhar? Há um modelo que pisou aqui na terra e deixou para nós um padrão. Filipenses 2:8 diz: e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando o Senhor nos chama para sermos obedientes, para nos humilharmos, quando o Senhor nos convoca para uma medida maior de nos humilharmos, sabe para que o Senhor está nos chamando? Para sermos filhos obedientes. Então, dos 4 posicionamentos que chamam a atenção de Deus, o primeiro é caminharmos como filhos obedientes. O segundo é orar. Nós devemos ser o povo que nos relacionamos com o Senhor. O terceiro é buscar a face do Senhor. E o quarto é se afastar dos maus caminhos. Sabe, há 4 posicionamentos que as Escrituras nos garantem, que chamam a atenção dos olhos e dos ouvidos do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, são as Escrituras. Olha o que o Senhor diz: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Ah, Senhor, torne-nos filhos obedientes. Nós queremos ser dos que atraem a doce presença, mas como bem fala essa canção, essa presença que vem, fica e mora em nosso interior. Essa presença que vem, fica e faz morada em nós. Ah, Jesus, nós somos muito abençoados pelas experiências que temos com o Senhor, na sua presença, nas reuniões dos santos. Mas nós queremos provar juntos dessa presença que vem, fica e mora em nosso coração. Ah, Jesus, que as faculdades, os colégios, as empresas, as quais esses jovens que aqui estão fazem parte, Pai, que eles provem dessa presença que vem, fica e mora em nosso interior. Ah, Jesus, é muito bom estarmos aqui e coletivamente provarmos de uma visitação. Mas eu intercedo pelos jovens que aqui estão, Senhor, pedindo que eles sejam marcados pela sua presença. Ah, Pai, que no quarto deles a sua presença preenche o ambiente. Ah, Pai, o salmista nos garante que se nós subirmos aos céus, o Senhor lá está,
mas também nos garante que se fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, a sua presença também está, Senhor. Ah, Pai, que todos os que estão aqui sejam tocados por essa presença, marcados por essa presença, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem mesmo, gente? Amém. É um privilégio estar aqui compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem comunicado à nossa casa. Eu estou muito feliz em poder conversar com vocês acerca de um tema que tem mexido tanto com a gente. A gente tem sido muito marcado pelo Senhor com algumas palavras, mas algo específico tem mexido com a nossa casa, tem mexido com a casa do pastor Vitor, e a gente tem se encontrado com o Senhor. A gente tem se encontrado com o Senhor, e isso tem mexido com o nosso coração. E eu queria, nessa noite... Pode deixar, pastor, daquele jeito, que está legal. Pode deixar. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Antes de mais nada, eu queria que você pudesse nos emprestar a sua atenção nessa noite. São alguns minutos que nós estaremos conversando aqui, e eu queria que você pudesse, nesses minutos, você de fato emprestasse a sua atenção. Amém? Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Pode? Ei, Manel. Ô, Manel, é? Gente, quem aqui já ficou ansioso quando ia encontrar alguém? Ixi, já fui baixando aí as mãos, um pouco com vergonha. E aí eu já vejo o sorriso no rosto dos meninos, né? Quando já vão pensando logo em uma menina, a namorada, uma garota, mas às vezes é um amigo que você não via há tanto tempo. Sabe, Davi, um cantor, um jogador, ou alguém que você admira tanto. Quando você vai encontrar com alguém importante, como é que você se prepara? Quando você vai se encontrar com alguém importante, você pensa na roupa, você pensa no que você vai falar, você passa pelo espelho algumas vezes, se olha. A Lili é mestre disso, quando ela vai se arrumar, ela troca de roupa várias vezes. Ela se olha no espelho diversas vezes, e eu acredito que vocês também não são diferentes. Já tem gente rindo aqui, é assim, né? A Rebeca não faz isso, não. Você escolhe o perfume, você ensaia até o que você vai falar. E até para os atrasados, você chega até mais cedo. Isso é uma verdade ou não é? Porque você está dando importância ao encontro. Por quê? Por que você faz todos esses preparativos? Por que você muda até a sua rotina? Por que você se programa previamente para como que você vai fazer naquele dia? Por que disso? Porque a expectativa do encontro, ela muda a maneira que você vive antes disso acontecer. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. E vocês vão ser tão sinceros quanto? Vão? Se vocês soubessem que daqui a 5 minutos, Jesus entraria por aquela porta. Deixou de ser um encontro? Não estou falando de uma emoção. E nem do louvor. Não estou falando de uma sensação que você vai sentir. Estou falando de Cristo. Como você estaria se esperando por esse encontro?
Eu confesso para você que nas nossas manhãs lá em casa, a gente tem se encontrado com o Senhor e ali nós entendemos que nós estamos construindo um altar ali para o Senhor. E você deve estar se perguntando, Carlos, por que nós vamos conversar acerca disso nesta noite? Porque nessas manhãs onde eu e minha esposa temos estado ali naquela mesa, orando ao Senhor, lendo a sua palavra, entendendo o que Ele tem para as nossas vidas, em um dado momento eu olhei para mim e eu me peguei como salmista, sabe, pastor? Quando ele diz assim, Senhor, vê se há em mim. Por que ele pede para o Senhor ver nele? Porque talvez dentro dele exista algo que ele não conseguiu ainda enxergar. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim, Senhor, porque eu procurei e eu não encontrei, mas talvez eu não esteja enxergando, e eu peço a sua ajuda. E quando eu me deparei com isso, eu tentando olhar para dentro de mim, ali eu senti como se eu pudesse enxergar um homem ferido. Foi exatamente assim que eu me encontrei, naquelas manhãs ali, na sala da minha casa, junto com a minha esposa, eu me encontrei com um homem, um Carlos ferido. Um Carlos que parecia não conseguir andar tão rápido, sabe? E na geração que a gente vive hoje, nós vivemos uma geração onde prega-se lá fora que aquele que consegue ir mais longe, aquele que caminha muito, aqueles que estão conquistando diversas coisas, correr cada vez mais rápido, é o que está sendo pregado lá fora, mas a partir do momento que naquela manhã eu me encontrei ali como um Carlos coxo, manco, ferido, eu me fiz a seguinte pergunta: qual a origem dessas feridas, Senhor? De onde essas feridas vieram? E o Senhor Ele ministrou muito ao meu coração. Que virá uma geração que irá ser coxos. Uma geração manca. Carlos, tu está desejando que eu não consiga mais nem andar direito? Não é sobre isso. Para você que ainda não entendeu, todos aqueles que se encontraram com o Senhor, eles foram feridos de tal forma que todas as vezes que eles olharam para as suas feridas, eles lembraram do encontro com o Senhor. Eu posso dizer algo sobre vocês nesta noite? Nós precisamos sair daqui coxos, mancos. Porque você todas as vezes vai olhar para a sua ferida e quando você se perguntar, você vai lembrar: essa ferida tem origem no encontro. Eu saí de lá mancando. Eu saí de lá tocado pelo Senhor. Sabe, Jacó naquele momento, naquela noite, ele entrou daquela forma, mas ele saiu de lá transformado. Não conseguia andar tão rápido, mas todas as vezes que ele olhasse para a sua coxa, ele iria lembrar do encontro que ele teve com ele. Eu quero que vocês saiam daqui mancando nessa noite. Sabe? Será que você se prepararia da mesma forma para se encontrar com Ele, como você se prepara na sua casa para encontrar com aquela menina que você gosta, ou com aquele rapaz que você admira? Será? Será que o nosso coração está preparado? Ou será que nós iríamos esconder alguma coisa? Ou será que nós correríamos para esse encontro? Eu queria que você guardasse essa informação. Será que vocês iriam esconder alguma coisa nesse encontro? Porque nos encontros nós colocamos as melhores palavras, nós colocamos as melhores roupas, nós fazemos questão muitas das vezes de esconder a sua pior parte, obviamente. Como você iria reagir a esse encontro? Sabe por que foi descobrindo uma coisa, lendo a palavra do Senhor, que toda vez que alguém tem um encontro verdadeiro com Deus, essa pessoa nunca mais voltou a ser a mesma pessoa. E hoje eu não vim falar somente de personagens bíblicos. Eu vim falar de encontros. E eu convido a você a lembrar dos encontros que você já teve até hoje com o Senhor.
Porque talvez esta noite Deus tenha marcado um encontro com pessoas aqui. E se eu puder já te adiantar alguma coisa, preste atenção aqui. Se eu já puder te adiantar alguma coisa, não ache que esse encontro necessariamente você só vai receber algo. Eu posso repetir de novo para vocês? Não ache que nesse encontro necessariamente você vai receber alguma coisa. Porque talvez a única coisa que você receba hoje seja um toque na sua coxa e uma ferida para você lembrar. Muito mais vale sair do encontro mancando, mas com a sua identidade firmada e transformada, do que uma vida inteira sem se encontrar com Ele. Por favor, coloca aqui Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13. Vocês me procurarão, me acharão. Vocês me procurarão e vão me achar. Senhor, o Senhor não é um Deus que se esconde de nós. Ele deixou bem claro que nós encontraríamos Ele. Ele sempre vai dar o primeiro passo, e Ele sempre deu o primeiro passo em relação a gente. A grande questão é, nós quase nunca estamos com o nosso coração inteiro. Vocês vão me procurar, vocês vão me encontrar, mas aí Ele traz quase que uma condição: quando vocês me procurarem de todo o coração. Sabe qual é o grande diferencial, sabe, dessa geração das outras? Talvez você vai estar olhando e está dizendo assim: Carlos, eu vejo tantas pessoas sentindo algo diferente, eu vejo as pessoas quebrantadas na presença do Senhor. Sabe, o grande diferencial de tudo isso é que muitas das vezes nós queremos sentir alguma coisa com o coração parcialmente nele. Se você de fato hoje colocar o seu coração inteiro, esse encontro ele vai acontecer. Sabe, Sofia, não é quando nós depositamos a metade, é quando de fato nós estamos inteiramente nele. Deus sempre desejou esse encontro. Lembra lá em Gênesis, quando Deus olhou para Adão e falou assim: olha, depois do pecado, depois da queda, Deus olhou e disse assim: onde você está? Onde estás? Será mesmo que Deus não sabia onde ele estava? Nesse exato momento, quem não sabia onde ele estava era Adão. Mas aqui nós vemos um Deus que foi ao encontro. Sabe por quê? Porque o pecado produz esse afastamento, mas Deus produz aproximação. Sabe por quê? Porque o homem está sempre inclinado a fugir, mas Deus sempre vai nos chamar novamente. O poder desse encontro, ele pode mudar a história completamente. Eu estou trazendo essa introdução para que você entenda que a importância desse encontro pode mudar a sua vida. Lembra de Moisés, antes de Deus usar ele lá diante de Faraó, Deus foi preciso se encontrar com ele lá no deserto. Mas às vezes a gente quer se encontrar com o Senhor nas melhores das condições. Às vezes nós queremos montar toda uma estrutura para poder se encontrar com o Senhor. E a gente esquece de Moisés, que Deus usou ele diante de Faraó, mas ele se encontrou com ele num deserto. O encontro de Jacó, talvez você deve estar se perguntando aí: Carlos, por que tu fala tanto de mancar? O que é isso? Jacó, ele começou aquela noite como um enganador. E ele saiu de lá mancando, porém transformado. Esse homem lutou com o Senhor. E ele teve a sua vida transformada pelo poder de um encontro. A mulher samaritana, lá em João 4, vai falar que ela saiu da sua casa em busca de trazer para a sua casa algo.
Mas quando ela se encontrou com a verdadeira fonte, ela deixou até mesmo lá o cântaro. Sabe por quê? Porque quem se encontra com Jesus percebe que existem coisas que não valem mais a pena a gente carregar. Nós vamos conversar hoje sobre alguns encontros. Mas a história principal é de 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Eles se encontraram algumas vezes com o Senhor. E nas vezes que eles se encontraram, alguma coisa foi tirada do lugar e outras coisas foram ajustadas pelo poder do encontro. Aqui o contexto é de uma casa que estava recebendo Jesus. Eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. E Jesus vai se encontrar com ele. Ei, o Senhor ele não vai lançar fora um convite seu. O Senhor ele não vai lançar fora um convite seu. E nesta noite eu olho para vocês e digo: lance esse convite ao Senhor, que Ele não irá lançar fora esse encontro com você. Sabe, nesse primeiro encontro, Marta e Maria, ambas elas geraram expectativas, e foi isso que nós conversamos no começo, não foi? Sabe, Khadija, quando nós vamos encontrar com alguém, nós geramos expectativas, e essas mulheres não estavam diferentes. Mas como é que elas reagiram a esse encontro? Aparentemente ali tinha uma disputa entre o fazer e o ouvir. Todos vocês conhecem essa história. Os jovens, alguns anos atrás, foi feito um retiro. A boa parte, não foi isso, pastor? Já está com Josué. Mas aqui aparentemente tem uma disputa entre o fazer e o sentar para ouvir. Sabe, e Marta, ela decidiu servir, ela decidiu fazer algo, ela fez algo muito importante, porém ela precisou ser ajustada naquele primeiro encontro com o Senhor. Ei, eu preciso dizer algo para você nesta noite. Vão ter encontros que nós precisaremos ser ajustados, para que no próximo encontro algo diferente aconteça. Talvez a sua expectativa hoje precisa ser ajustada. E não foi diferente com essa mulher. Marta, ela decidiu servir. Ela fez algo importante. Mas ela precisou ser ajustada também pelo Senhor. A grande questão é que muitas das vezes nós rotulamos a Marta. Nós colocamos ela no lugar do lado errado. Muitas das vezes nós precisamos e nós colocamos ela somente enquadrada na mulher que recebeu Jesus e fez tudo errado. Foi servir. Enquanto a sua irmã sentou ali e foi ouvir. Mas eu preciso dizer para você nesta noite, todos nós precisamos ter um pouco de Marta e um pouco de Maria dentro da gente. Um não pode anular o outro. Um não pode desfazer o outro. Mas muitas das vezes nós polarizamos as coisas. Ou eu vou para um lado, ou eu vou para o outro. Carlos, e qual foi o segundo encontro que teve aí dessa casa? Esse primeiro encontro era num jantar. Esse primeiro encontro estava ali, Jesus sendo recebido, ele estava falando e aquela mulher estava sentada aos seus pés, ouvindo, recebendo aquela boa parte. Marta foi ajustada. Aparentemente estava tudo certo. Houve um pequeno ajuste ali, mas como que foi o contexto desse segundo encontro? O segundo encontro não foi num contexto de festa. Havia dor. Havia sofrimento. Havia luto. Esse segundo encontro foi marcado pela insuficiência humana. Sabe quando que o dinheiro não pode resolver? Vocês já viveram questões como essa que o dinheiro não pode resolver? O seu choro não vai conseguir resolver. As suas habilidades não vai resolver. O dinheiro que os seus pais têm na conta bancária não vai resolver. A sua força não vai resolver. Sabe? Era assim que eles se encontravam. Havia luto. O irmão delas agora estava
morto. Sim, o irmão delas estava morto. Lembra da expectativa que nós falamos no começo? Era um amigo delas. As expectativas faz a gente olhar e dizer assim, com certeza quando ele chegar ele vai resolver. Quantos de nós, muitas das vezes, pastora Babi, chegamos aqui e dizemos assim, com certeza o Senhor vai resolver. A nossa expectativa é que a resposta seja sim. Mas nesse encontro, não foi como elas esperavam. Nesse encontro, Jesus não chegou no tempo delas. Sabe, Sofia? Pode não estar parecendo ser no teu tempo, e não é. Mas existe um encontro, que a tua suficiência humana já não vai mais valer. Porque vai ser aí que o poder do Senhor, a glória dele, será manifestado. Eu posso olhar para vocês no fundo dos olhos de vocês e dizer, para de tentar com as tuas forças. Porque quando der certo, você vai olhar e dizer, eu consegui. Para de tentar resolver com as suas forças, sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente resolve com a nossa própria força, no encontro a gente menospreza, sabe por quê? Porque nesse encontro não podia mais ser feito nada com a força humana para trazer o irmão dela de volta. A grande questão está aqui, não há nada com a força humana que possa resolver, mas pelo Senhor, pelo encontro com o Senhor, a pedra será rolada. Um Lázaro será chamado para fora. Aquilo que o dinheiro já não mais podia resolver, aquilo que o desespero dela não mais, os gritos dela não iriam mais resolver. Tira a pedra. Vão ter encontros que o Senhor vai olhar para vocês e vão dizer, tira a pedra. Vocês lembram da Marta que naquele primeiro encontro, ela estava servindo preocupada com as coisas? Agora nesse segundo encontro, a Bíblia diz que ela deixa tudo e quando sabe que Jesus está se aproximando da cidade, ela corre até os portões da cidade. Senhor, se Tu estivesse aqui. Se Tu estivesse aqui, Senhor. A minha expectativa de Te encontrar era quando Ele estava vivo. A minha expectativa do Senhor chegar era quando Ele estava apenas doente. Marta. Marta, Marta. Ei, chama lá Maria. Gente, mas não era Maria que estava no primeiro encontro aos pés dele? Mas agora nesse segundo encontro, Maria se encontrava dentro de casa chorando. Ei, agora a circunstância é outra. Na primeira circunstância, pastor Vitor, Marta, ela foi ajustada pelo Senhor. Nessa estação ela foi ajustada, mas na outra estação agora ela está sendo usada para levantar aquela que ficou chorando. Eu posso trazer algo para você nesta noite. Ei, talvez na primeira estação você precisou ser ajustado, mas agora o Senhor precisa usar você para levantar aqueles que ficaram chorando, porque não sabem mais o que fazer. Sabe qual é o teu problema? É fechar a cara e se emburrar, porque o Senhor precisou te ajustar. Sabe qual é o meio, o seu problema? É porque nós ficamos como meninos birrentos, ficamos na cadeira e ficamos chateados, porque o Senhor me ajustou, o Senhor ajustou a minha visão, o Senhor precisou chamar a minha atenção. Ei, agora Marta, ela estava sendo usada pelo Senhor para levantar Maria. Maria, vem. Vem Maria, vem para cá, porque o Senhor, Ele chegou, Ele está nos encontrando. Talvez você vai olhar e vai dizer, mas o que Ele vai fazer? Porque já morreu, já acabou.
Vem que Ele está chamando. Oh, Senhor. Eu preciso dizer isso para vocês nesta noite, e eu queria que você guardasse isso no seu coração. Vem, porque o Senhor está chamando para um encontro. Carlos, parece que já não tem mais jeito, já morreu, já acabou. Ei, o Senhor está chamando. Ah, Senhor. A mesma Marta, que naquele primeiro encontro foi corrigida, agora ela precisa chamar a Ana. O mesmo Jesus que corrige você em uma estação, Ele está para usar você, para levantar outro na estação seguinte. Carlos, Lázaro foi ressuscitado. Tem mais encontro para essa família com Cristo? Tem. Capítulo 10 é do jantar, capítulo 11 é da morte, e o 12, Jesus vai de novo. Lázaro está vivo na mesa. Na outra estação tinha gente chorando por ele. Agora ele está vivo. E tem um lugar para ele na mesa. Talvez você entrou por essas portas com algo morto dentro de você. Mas eu tenho a obrigação de dizer para você: tem um lugar na mesa. Carlos, e como é que foi o contexto desse terceiro encontro aí? Tem Lázaro que antes estava morto, agora está vivo, está na mesa. É um jantar estranho, né? É no mínimo estranho. Que antes ele estava morto, agora ele está aqui. E as outras? Marta continuava servindo, mas agora ajustada. Maria adorando. Esse encontro, pastor, tem um cheiro diferente. E eu sinto que nesta noite tem um cheiro diferente para você. Tem um cheiro diferente. Sabe, a adoração agora é diferente. Naquele primeiro momento ela estava sentada e ouvindo, mas adorando agora ela está quebrando alguma coisa. Tem um cheiro diferente. Ei, nesse terceiro encontro, sabe, as visões são ajustadas. O coração é ajustado. Marta não deixou de servir. Maria não deixou de adorar. Ei, jovem, o reino não precisa fazer com que Marta se transforme em Maria e nem que Maria se transforme em Marta. O reino precisa que cada um ame a Jesus de todo o coração. Porque quando você encontrar Ele amando-o com todo o seu coração, aí a adoração é diferente. Carlos, existiu encontros na Bíblia que não deu certo. Teve algum encontro com Cristo, sabe, pastora Bárbara, que não deu certo? Será? Quando nós vamos lá para Marcos 10, a gente encontra um jovem que ele faz uma pergunta esquisita, sabe? É no mínimo esquisita a pergunta dele, porque como é que eu faço para, o que é que eu faço para herdar? Fazer para herdar é estranho. A pastora Val Gonçalves, ela postou um Reels, acho que é Reels, né? Reels. Em um momento desse, e ela fala assim: que pergunta tosca.
fazer para herdar? O que você faz para herdar aquilo que é do seu pai, a não ser entender que é? É só o pastor que vai responder? O que é que você precisa fazer para herdar aquilo que é do seu pai? Entender que você é? Por que a gente quer fazer? Por que eu quero fazer? Por que eu preciso atuar? Por que eu preciso fazer? Que pergunta estranha. Ele esteve diante de Jesus. Ele conversou com Jesus. Ele ouviu Jesus, mas ele foi embora. É uma das histórias mais tristes da Bíblia, porque nem todo mundo que encontra com Jesus permite com que ele transforme sua vida. O problema nunca vai ser, se encontrar com Jesus. O problema é encontrar com ele e deixar ele da mesma maneira como você entrou. E para concluir, depois de olhar para todos esses encontros, eu fiquei pensando e me veio uma pergunta: o que Jesus espera encontrar quando Ele nos encontra? Você consegue responder para você mesmo? O que é que Ele deseja, o que é que Ele espera encontrar quando Ele nos encontra? Eu queria que você prestasse atenção aqui nesses últimos minutos. Havia um homem na sinagoga. Ele estava no lugar certo. Sabe, eu queria até chamar o grupo. Como está o grupo para vir aqui, o grupo de louvor. Eu queria que você ficasse de pé. Para você já sentou, já está sentado aí, eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos precisar mexer um pouquinho aqui com vocês. Está todo mundo de pé? Sabe, gente, havia um homem na sinagoga, ele estava no lugar certo, amém? Amém? Ele estava ali, num culto. Mas havia algo que ninguém via. Uma das suas mãos estava ressequida, estava mirrada. Uma das suas mãos estava doente. Vocês estão prestando atenção? Talvez algumas pessoas não conseguiram perceber que aquela mão dele estava doente. Uma das suas mãos estava ressequida e provavelmente ele já havia aprendido a esconder aquela mão. Provavelmente eu e você já estaríamos craques de esconder aquela mão. A mão boa cumprimentava todo mundo. Sabe, nós já teríamos aprendido a cumprimentar todo mundo. Se você não é destro, talvez, Carlos, eu aprendi até fazer tudo com a mão esquerda ou com a mão direita, porque a minha mão doente eu já aprendi a esconder. A mão boa aparecia. A mão saudável ficava à mostra. Mas e a outra? Talvez a outra era a mão da vergonha. Talvez a outra era a mão que estava doente. Da limitação. Talvez a outra era a mão da dor. Nós somos bons em esconder nossos defeitos. Mostra uma foto tua. Calma aí. Não é assim não? Vocês vão procurar a foto da onde? Vocês vão tirar a foto da forma que vocês estão? Em casa, às vezes? Vocês vão procurar que foto? Do Instagram. A foto que vocês estão mais bonitos. Nós vamos mostrar a nossa roupa.
Só que Jesus, ele faz algo. Ele percebe aquele homem. Ele diz assim: vem aqui no meio. Vir no meio não era expor a sua ferida. Vir ao meio era um lugar onde o Senhor ia tratar o seu coração e restaurar uma enfermidade. Mas muitas das vezes nós somos craques em esconder a nossa ansiedade. Ei, presta atenção, nós escondemos o pecado, nós escondemos as culpas, os traumas, nós escondemos a pornografia, nós escondemos a depressão, nós escondemos as nossas inseguranças. Jesus faz algo inesperado, aí vem no meio. Sabe qual é o problema? Nós queremos nos encontrar com Jesus e mostrar somente a mão boa. Marta, ela precisou mostrar a sua ansiedade. Maria, ela precisou mostrar a sua dor. Lázaro precisou ser chamado para fora do túmulo. E aquele homem precisou mostrar a sua mão escondida. Vocês percebem que tem algo em comum? Nenhum deles foi transformado fingindo que estava bem. Ei, nenhum deles foi transformado fingindo que estava tudo bem. Jesus não tem problema com a prostituta ou com aquele que estava enfermo. Jesus tem problema com os hipócritas. Jesus não tem problema com a prostituta. Ele tem problema com o hipócrita. Jesus não tem problema com aquele que diz: mostra-me as tuas mãos. Ele vai ter problema com a fé fingida. Todos foram transformados quando permitiram que Jesus tocasse justamente onde mais doía. Sabe qual é o nosso problema? É porque nós estamos colocando um véu. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós queremos se encontrar com Ele e quer que o Senhor abençoe as nossas máscaras. Ah, Senhor. Sabe qual é o nosso grande problema? É querer se encontrar com o Senhor, mas ter vergonha de mostrar a nossa mão que está doente. Não sei o que veio em mim para amar-me tanto assim. Tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para ti. Me escolhestes antes que eu dissesse sim. Tanta graça que eu não pude resistir. Jovens, venham aqui na frente. Me chamaste Vem aqui à frente. nome, Vem, gente, pode vir, eu não vou chutar vocês, não. e me Vem aqui à frente, em nome de Jesus. desejável para ti. Ei, Leva-me, Senhor, nas tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono para de tentar. por ti. Para de tentar resolver do teu jeito. Leva-me, Senhor, Para. dentro do teu coração. O Senhor nos convida nesta noite a tirar esse véu.
Mostra a tua mão que está doente. Mostra, Senhor, eu estou aqui para mostrar as minhas feridas, Senhor. Eu estou aqui para mostrar o que mais dói dentro de mim. Eu estou aqui, Senhor, para mostrar aquilo que eu venho escondendo há tanto tempo. Não sei o que Eu não sei. Rafa, eu não sei o que foi que ele viu em mim. Mas uma coisa eu sei. Fomos marcados por esse encontro. Fomos marcados por esse encontro. E não vale mais a pena esconder a minha mão ferida. Não vale mais a pena esconder a mão ferida. Antes que eu dissesse sim, tanta graça que eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue e me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, na tuas câmaras, amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. Sabe, desde o começo da reunião, o Senhor tem nos feito observar uma convocação do Senhor para um encontro. Desde o começo da reunião, nas canções liberadas, na abertura do culto, o Senhor está falando para nós sobre termos expectativa no encontro. E o Carlos muito bem citou Marcos 10. Quando a gente vê um jovem que talvez, no nosso olhar do dia de hoje, seria o cara que faz tudo certinho. Olha o que fala Marcos 10, 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou. Gente, olha como esse homem, olha como esse jovem era temente ao Senhor. Ele viu o Senhor, Carlos, ele se ajoelhou diante do Senhor. Havia temor no coração daquele homem. E olha o que ele diz: bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Havia um anseio no coração desse homem. Sabe, eu fico pensando, esse cara não era um cara comum, Rafa, ele era um cara que, de certa medida, havia fome no seu coração. Ele se ajoelha diante do Senhor, ele diz: Senhor, o que eu faço para herdar? Ele era um homem que tinha desejo pela eternidade. E aí Jesus diz assim para ele: porque me chama de bom? Ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. E o Senhor diz para aquele homem que perguntou para Deus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Ele diz coisas que esse homem deveria não fazer. Sabe o que o Senhor estava comunicando para aquele jovem? O desejo pela eternidade já está em seu coração. O que você deve fazer é só tirar aquilo que não faz parte. Nós fomos criados para adorar o Senhor. Já há em nosso coração o desejo pela eternidade. E aí Jesus vai e diz assim para aquele cara: ó, não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho. Está vendo que Jesus está só dizendo para ele coisas que ele deve largar e que ele deve não fazer. Não engane a ninguém, honre seu pai e sua mãe. Olha o que esse cara diz.
A tudo isso eu tenho obedecido desde a minha infância. Irmão, imagina Jesus dizendo para ti assim, ó. Jesus te encontra, Rafa, e diz assim, ó, Rafa, tu tem que fazer isso, 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 isso. Cara, aí tu ter a oportunidade de dizer para Jesus assim, ó, não, Jesus, tudo isso aí que o Senhor está dizendo eu já faço. Aquele jovem, ele já fazia as coisas que estavam no coração de Deus, para que nós, como filhos, devamos caminhar. E aí ele diz assim, ó, Jesus olhou para ele com amor e disse, falta uma coisa a você. Vai lá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se, porque tinha muitas riquezas. Sabe, havia um convite de Jesus, Carlos, para que o jovem rico fizesse parte da história dele. E sabe o que aconteceu? A gente não teve nem a oportunidade de saber o nome desse jovem, Rafa. Um homem que honrava pai e mãe, um homem que não adulterava, um homem que não matava. Ele foi convidado pelo Senhor para fazer parte da sua história. Mas aquele cara decidiu caminhar pelo que os olhos dele estavam vendo no momento. E desde o início da reunião, o Senhor vem nos convidando a um encontro. Sabe para que o Senhor está nos chamando essa noite? Para que como homens e mulheres de Deus, a gente possa levantar as nossas mãos e dizer assim, ó Senhor, nos envolva na tua história. Senhor, que a nossa vida seja para glorificar o seu nome. Gente, eu imagino que teria um capítulo 2, 3, não sei, contando a caminhada daquele jovem com Jesus, Carlos. Mas a gente está vendo aqui, diante dos nossos olhos, um homem que escolheu não fazer parte da história do Senhor. E hoje nós temos a oportunidade de decidirmos, Senhor, nós queremos fazer parte da sua história. E aí eu vou falar para vocês do que eu penso, tá? Jesus não queria o dinheiro daquele jovem. Acredito eu, Carlos, que se aquele jovem dissesse assim, ó, Jesus, eu te entrego tudo que eu tenho, Jesus ia dizer assim, ó, pronto, não precisa mais entregar não. Porque Jesus não tem problema com a riqueza. Sabe qual é o problema de Jesus? Quando nós pegamos qualquer outra coisa e colocamos no lugar de prioridade que é dele. Não é que o jovem rico estava errado por ser rico, não. Aquele cara tinha um problema. Ele colocou tudo que as suas mãos podiam segurar e esqueceu que o que mais importa nas nossas vidas é invisível, mas é real. E nesse ambiente de encontro, eu quero perguntar se tem alguém, sabe, Carlos, aqui no nosso meio, que quer se reconciliar com o Senhor, que quer publicamente reconhecer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Se você está aqui, se você, diante de tudo aquilo que nós liberamos essa noite, uma chama foi acesa no seu coração, levanta as mãos, a gente quer orar por você. Talvez você chegou aqui e olha ao seu redor e parece que a sua existência não faz mais tanto sentido. Talvez você veio para cá hoje, mas o seu pensamento é, Senhor, eu vou ser mais específico. Tem jovens aqui no nosso meio que hoje pensou assim, ó, se eu morrer, ninguém vai sentir falta. Tem jovem que pensou isso no nosso meio, hoje. E se você quiser se envolver com a história do Senhor, nós estamos aqui para orar por você. Mas deixa eu te falar, precisa haver no seu coração um desejo por dar resposta, por levantar a mão e dizer, Senhor, eu quero fazer parte da sua história. Então eu vou perguntar mais uma vez,
Tem alguém aqui no nosso meio que quer ou se reconciliar com o Senhor, ou reconhecer hoje que o Senhor é o seu único e suficiente Salvador? Nós queremos orar com você. E enquanto isso nós vamos adorar um pouco, nós vamos orar. Se ferido por dentro está, e o pecado é pesado demais, Jesus te chama. Se o fim de si mesmo chegou e a tua fonte de água secou, Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Deixa a culpa e o medo pra trás. Venha hoje, não dá pra esperar. Jesus te chama. Deixa a culpa e o medo pra trás. Venha hoje, não dá pra esperar. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha. Sabe, nós vemos nas Escrituras, Carlos, uma passagem onde tinha um homem que ele não conseguia acessar Jesus porque ele era paralítico. Com sua própria força, esse homem ele não conseguia chegar perto de Jesus. Mas sabe o que a gente vê? A gente vê que 4 amigos são usados por Deus para levar esse homem até Jesus. Então, de repente, fica atento aí, olha no teu lado e de repente pergunta para a pessoa que está do teu lado: será que não é hoje o dia que você vai reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Vê se perto de ti não tem alguém que precisa ser levado, que precisa da sua ajuda. E eu quero orar com vocês. Obrigado, Espírito. Obrigado por ter expandido o nosso interior para acessarmos uma medida de encontro contigo, Pai. Ah, Pai, como o Carlos bem liberou aqui essa noite, que tenhamos expectativas
para nos encontrarmos com o Senhor. Que o Senhor seja o amado das nossas almas, o desejado do nosso interior. Nós queremos nos preparar para o encontro. Nós queremos nos adornar para o encontro, Senhor. Seja o desejado das nossas vidas, Pai. Eu oro para que os jovens que aqui estão possam ir para casa mancando porque foram encontrados pelo Senhor, porque tiveram um encontro genuíno com a sua presença. Ah, Senhor, ninguém se encontra com o Senhor e continua caminhando do mesmo jeito. Eu oro para que, em nome de Jesus, o desejo pela eternidade tome lugar no nosso coração. Ah, Pai, que se formos convocados como o jovem rico foi, a nossa resposta seja: Senhor, nós abrimos mão de tudo que nós temos e somos para vivermos a palavra que o Senhor tem para nós. Eu abençoo a mente e o coração de todos os que estão aqui, Pai, para que eles provem e vejam da sua bondade, para que eles acessem um lugar de paz que excede o entendimento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Alguém acende a luz aí. Amém, gente? Vocês estão felizes com o Senhor? Glória a Deus. Ajuda a gente a arrumar as cadeiras aí, tá bom? Tá todo mundo aleluiado. Mas nós temos reunião amanhã às 9h45. A gente precisa aí de tudo organizado para amanhã de manhã.